AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no 8º episódio da segunda temporada do AGETcast. Meu nome é Giovana de Brito, sou advogada tributarista. Estou aqui hoje com uma profissional e procuradora querida, uma super profissional que está totalmente por dentro do tema que iremos falar hoje. Doutora Luciana, nosso tema hoje é bem polêmico. Vamos tratar sobre o split payment, que foi a nova figura criada com a reforma tributária e já está trazendo dúvidas tanto para os contribuintes quanto para os advogados. E antes de passar a palavra para a doutora Luciana, eu vou ler o currículo dela. Ela é procuradora do Distrito Federal desde 2008, onde exerceu cargos de procuradora-chefe da Procuradoria Fiscal do DF, procuradora-geral adjunta do Consultivo, mestre em Direito Tributário pela FGV de São Paulo, especialista em planejamento tributário pela UNB, especialista em direito tributário pelo IBET, integrante do GAGE, que é o Grupo de Análise Jurídica em âmbito IGT 14, do Split Payment e Modelo Operacional, do PAT-RTC, que é o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma sobre o Consumo. Doutora Luciana, eu agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Sei que esse tema é extremamente importante, porque o nosso sistema nunca o viu antes, e estamos honrados em tê-la aqui no AGETcast. E eu já quero começar te fazendo uma primeira pergunta, e a senhora conduza da forma que ficar melhor, fique super à vontade, tá bom? Vamos lá, então o que é esse split payment? Como ele se diferencia do modelo tradicional de recolhimento de tributos? Fique à vontade. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Agradeço a Giovana, a Jete, e vamos hoje bater um papo, né, sobre essa novidade da reforma que é o meu tema queridinho, que afinal de contas foi meu tema de mestrado na FGV São Paulo, sugerindo a adoção do split payment pelo Brasil na tributação do consumo, né? E isso antes da própria emenda constitucional trazer essa possibilidade, porque os projetos originais, que eram a PEC 45 de 2019 e a 110 de 2019, elas não traziam essa modalidade, né? Esse novo modelo operacional do tributo sobre o consumo. E para a gente desmistificar, Giovana, já começando aqui, vamos começar por desmistificar o nome, que muita gente, né, já, nossa, mas um nome estrangeiro, até o nome, né, foi uma importação de um instituto que tinha em outros países, na Europa, mas que nem é bem o que lá na Europa foi implantado, não é exatamente igual o que a gente está implantando aqui. Mas, para simplificar, o que que é split payment? Ou pagamento dividido, né? Que o split é segregar, dividir, e é um pagamento dividido. E a gente conhece esse pagamento dividido porque ele está no nosso dia a dia da economia digital. O que, que é o split payment no tributário? No tributário vai ser o quê? Na hora que o consumidor, né, fizer a sua compra de uma mercadoria, de um serviço que incide o tributo, né, o IVA, que é o nosso agora IBS e CBS, né, ao invés de fazer o modelo tradicional do caminho do dinheiro do tributo, que hoje entra no cofre da empresa, para daqui a 30 dias a empresa declarar e pagar esse tributo pela diferença do tributo que incidiu nas suas vendas e o tributo que ele tem de crédito pelas suas aquisições, agora o dinheiro não faz mais esse caminho tortuoso. Como que vai ser? Na hora da liquidação desse pagamento, o montante que for de tributo já vai diretamente para os cofres públicos. E o montante líquido do valor do serviço ou da mercadoria vai direto para o fornecedor. E onde que a gente conhece isso, que é nosso dia a dia, Giovana? Tá em todo lugar. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quem aqui já não pediu uma comida por um aplicativo como um iFood, por exemplo? Quem nunca comprou num marketplace como Amazon, Americanas, Mercado Livre, enfim. Lá existe exatamente esse modelo de split payment. Como que funciona? Quando você pede uma comida, né, pelo iFood, naquele seu pedido para o restaurante, por trás tem várias relações jurídicas ali ocorrendo.
Você tem a relação jurídica entre você e o restaurante, entre o restaurante e a plataforma iFood, entre a plataforma e o entregador ou o restaurante e o entregador. E quando você faz o pagamento daquele montante, já aquele montante que você paga pelo serviço digamos, da refeição, quando ele vai ser dividido, ele já é dividido líquido para cada um desses elos da cadeia. Ou seja, a parte que é do restaurante entra direto na conta dele, o que é a comissão da plataforma entra direto na conta dela e também do entregador. E tudo isso usando um único sistema, que é o sistema da plataforma, que não exige que os restaurantes fiquem prestando mais informações, declarações para a plataforma, porque ela tem tudo aquilo na mão e cada um já recebe a sua parte como split. O pagamento já é dividido. Então, as relações jurídicas, ou seja, as regras das relações jurídicas, elas já estão embutidas no código, no sistema daquela plataforma e já são cumpridas automaticamente. Então a adimplência vira regra. Eu brinco que é como você jogar paciência no celular. Tenta descumprir a regra que está lá de colocar uma carta vermelha em cima de uma carta preta. Tenta colocar uma vermelha em cima de uma vermelha. A cartinha vai voltar. Você consegue fazer burlar as regras do jogo numa jogada manual, ali com aquela jogando paciência, mas não no celular. Por quê? Porque a regra do jogo está embutida. E como é que a gente está transpondo isso agora para a esfera tributária? Assim como o marketplace, né, como o iFood, a Amazon funciona assim também funcionam os meios de pagamento. Então, quando você compra por cartão de crédito, naquela relação que lhe permitiu pagar uma mercadoria ou serviço em cartão de crédito, você tem várias relações jurídicas embutidas, como a do estabelecimento com o credenciador, que é a maquininha, a do emissor do banco que lhe deu aquele cartão, com a bandeira, Mastercard ou Visa. E todos esses elos, quando você faz uma compra no cartão de crédito, recebem um percentual. E esse percentual também é processado numa grande câmara de compensação que já dá o montante para cada um líquido. E o que que a gente vem propondo, olhando para a economia digital, né, e como ela já funciona, é dizer, ora, se o tributo o consumo, que é o que eu quero tributar, já ocorre assim na economia digital, por que não fazer do tributo mais uma informação a ser processada nesse sistema que já funciona assim, dando a cada um a sua parte líquida de direito. Então, o split payment nada mais é do que embutir as regras, agora também tributárias, né, do tributo que incide naquela operação, nos sistemas, né? Para que isso seja automático e que você não tenha a dependência de um comportamento voluntário, ético por parte das empresas que receberam aquele tributo quando o consumidor pagou aquele tributo no preço da mercadoria, mas que precisa de um segundo passo, que é ela declarar que ela deve aquele tributo e recolher ao Estado. Então, como split, o que se quer evitar é a possibilidade desse comportamento não ético que hoje viola totalmente o que o IVA pretende, que é ser neutro e autofiscalizável. E aí, se você quiser, a gente pode falar, por exemplo, que problemas graves a gente tem hoje, não só no Brasil, como no mundo, e que o split payment está vindo para melhorar, né, ou até mesmo, em alguns casos, extinguir alguns desses problemas. Perfeito, doutora Luciana. Eu acho que a principal questão aqui é evitar uma sonegação. A gente vai ter um aumento na eficiência de arrecadação. Então, eu acredito que o split payment, inicialmente, ele assuste um pouco as pessoas, porque é algo que a gente não tem no nosso dia a dia com esse nome. Como a senhora explicou, a gente já tem outras operações que rodam, mas eu acho que o nome é muito novo. Mas, assim, é uma ferramenta que eu acho que vai ser muito melhor para os empreendedores. Pode ser que eles se assustem também com essa questão de que antes eles se utilizavam de um fluxo de caixa para depois tentar fazer pagamento, mas para eles mesmos vão poder deixar de se preocupar com essas situações.
E assim, a senhora acha que existe algum risco de afrontas mesmo, de algum princípio constitucional, como autonomia, legalidade? Não, eu entendo que não, porque está na previsão, a própria previsão vem na emenda constitucional, né, 132, como eu falo sempre nas minhas aulas, não vem escrito split payment na Constituição. O que vem a gente tem uma mudança de paradigma agora com a emenda constitucional, que é o seguinte: lembra que eu falei para você que tem alguns comportamentos que violam a regra do jogo do IVA, que pretendia ser neutro e autofiscalizável? Quais são esses principais problemas hoje, né? É o devedor contumaz, aquele que cobra do consumidor final o preço do imposto, no caso hoje o ICMS, né, que está ali embutido na mercadoria, onera o bolso do consumidor e declara para o fisco que deve, mas simplesmente não recolhe. E não recolhe porque hoje o enforcement estatal, a coerção, é baixíssima contra esse contribuinte, porque ele vai poder só sofrer uma execução fiscal, que é o meio mais moroso, ineficiente e caro de se cobrar tributos, porque tem um congestionamento absurdo, mais de 30 milhões de processos, com uma taxa de congestionamento ali de quase 90%. Então, a chance de prescrever aquela cobrança e ele nunca ser cobrado é enorme. E a segunda grande fraude que acontece nesse modelo tradicional de cobrar o IVA é a questão das notas frias ou créditos frios, que como que ela ocorre, né? Já que o crédito é condicionado hoje, né? Ou seja, você comprou mercadorias que são insumos do seu produto e que depois você vai revender e vai incidir o tributo, no caso o ICMS, e agora com a reforma o IBS e a CBS. Quando você compra essa mercadoria, o que se exige para que você tenha o crédito hoje no Brasil e no mundo é apenas a emissão do documento fiscal. E com base nessa questão, vários contribuintes, vários empresários com cunho doloso mesmo fizeram o quê? Vamos criar empresas então fictícias com sócios laranja só para emitir nota fiscal com autorização da Secretaria de Fazenda, mas com operações que nunca ocorriam e nunca circulava dinheiro. E com isso eles reduziam o tributo a recolher, né, das vendas dele com esses créditos falsos, né? E por que que isso é permitido nesse atual modelo, né? Porque a gente só exige o crédito à emissão da nota fiscal. Então, um dos motes, um dos objetivos da reforma, já na PEC 45 e no 110, na 110 de 2019, vendo as mazelas do atual sistema, falou: olha, a partir de agora a gente tem que construir um sistema que condicione o crédito ao efetivo pagamento, ou seja, ao ingresso daquele tributo no cofre público, né? E como que a gente vai fazer isso? Na PEC 45 e na 110, apenas ia se condicionar o crédito ao pagamento, ponto. Ia se manter o mesmo processo hoje de cobrança e fiscalização. E por que que isso ia dar errado, Giovana? E eu cheguei a comentar isso na época, tive a oportunidade de debater. Porque hoje o nosso sistema tradicional funciona como? Cada um vende as suas mercadorias, né, durante o mês, suas mercadorias, os seus produtos, e ao fim do mês ele faz uma declaração ao fisco falando tudo que vendeu e tudo que comprou que gerou crédito, e recolhe ao fisco tão somente a diferença, né, entre o tributo que incidiu nas suas vendas e aquele que ele tem de crédito que incidiu nas suas compras. Pois bem, acontece que se eu mantivesse esse sistema e falasse: olha, adquirente, você, quando compra, você é contribuinte também, e comprou o seu insumo de um outro fornecedor também contribuinte, você só vai saber se você tem ou não tem esse crédito daqui a 30, 40 dias, que é quando o seu fornecedor vai declarar e pagar ao fisco. Eu gero um caos. Por quê? Porque se eu não posso recuperar aquele tributo, ele é um custo da mercadoria. E aí eu tenho que embutir aquilo no preço como não recuperável, certo? Só que eu não tenho como saber a priori se daqui a 30, 40 dias ele vai recolher e eu já posso vender a minha mercadoria, por exemplo, daqui a 2 dias, depois que eu comprei aquele insumo, né? E aí
estaria também penalizando o adquirente que pagou o tributo quando, digamos assim, adquiriu aquela mercadoria, porque o tributo estava embutido no preço da mercadoria, e está sendo punido por um comportamento antiético do seu fornecedor. Ou seja, não estava na esfera de responsabilidade do adquirente fazer esse controle. E a emenda constitucional, graças a Deus, resolveu esse problema, não mais apenas condicionando o crédito ao pagamento, mas mudando o sistema, que é como? Ela fala que você vai poder condicionar o crédito ao pagamento em duas ocasiões. Que ocasiões seriam essas? A primeira é quando você der ao adquirente que está adquirindo aquela mercadoria e é contribuinte a possibilidade de já recolher diretamente ao Estado aquele tributo que incide naquela compra em nome do fornecedor, ou seja, ela não deixa na sorte se o fornecedor vai ou não vai pagar. Ela já paga para o fornecedor líquido e recolhe o montante do tributo para o Estado, certo? Essa é a primeira possibilidade, ou seja, eu deixei agora na mão do adquirente a possibilidade dele fazer isso. Mas a Constituição trouxe um outro possibilidade de condicionar, que é o quê? Totalmente ligada ao split, que é, se essa operação for feita por um meio eletrônico de pagamentos, será elaborado um sistema em que a retenção do tributo será feita por ocasião do pagamento, que é o quê? O split payment, ou seja, você pagou em cartão, você pagou em TED, você pagou em Pix, não se preocupe, vai estar garantido o seu crédito. No momento que a operação for liquidada, ela será cobrado aquele tributo do fornecedor, ou seja, não deixo mais na possibilidade do fornecedor recolher ou não se for um pagamento eletrônico. E se não for pagamento eletrônico, eu digo ao adquirente, quer ter certeza? Não quer depender do seu fornecedor? Então, recolha em nome dele diretamente ao Estado, certo? Então, a gente mudou essa questão. Mas aí você trouxe um ponto super importante, que é a questão do fluxo de caixa, tá? Quando eu fiz as minhas pesquisas sobre se alguém no mundo já tinha pensado na possibilidade de reter o tributo do consumo por ocasião do pagamento, que nada mais é do que o split payment, que em outros lugares tem outros nomes, né? Retenção, tem lá withholding, ou seja, os termos são variados, né? Mas o conceito é o mesmo, é o quê? Reter na fonte, no momento do pagamento. É o que a gente já vê, por exemplo, no IOF Câmbio, quando você compra no exterior e na sua fatura de cartão de crédito já vem embutido, não está na sua esfera de eu pago ou não pago. Não, vai ser cobrado, já vai estar na sua fatura. Pois bem, e o que a gente sabe? Que no modelo tradicional hoje, a gente tem o recolhimento apenas da diferença entre o tributo que incide nas vendas, menos os créditos que aquele consumidor, que aquele contribuinte tem, ou seja, a não cumulatividade, né? Ela faz com que eu só recolha a diferença, certo? E aí surgiu a grande questão, vamos implantar o split payment, que é a retenção no pagamento. Porém, qual valor reter? Por quê? Porque se eu retiver o valor que está na nota, é o valor que é incidente de tributo daquela operação, né? Ele é o valor da base de cálculo, que a base de cálculo é valor da operação, e a alíquota que incide ali. Ou seja, se eu retivesse esse valor, eu não estaria violando, por exemplo, a previsão de que o tributo daquela operação é a base de cálculo versus a alíquota. Porém, eu não posso me esquecer que é um tributo não cumulativo. Portanto, se eu fizer a retenção do valor cheio da operação, eu teria que devolver, né, o valor do crédito que ele eventualmente tivesse dentro de um período, por exemplo, da apuração, né, que a apuração continua sendo mensal. Então, também para ter uma adesão dos setores econômicos, Giovana, a gente precisava construir soluções que minimizassem esse impacto, né, de não reter o valor da operação cheio, portanto, para que não tivesse essa quebra de fluxo de caixa, tá? Lembrando que o Supremo já disse naquela tese do século de que ICMS não é faturamento, portanto, não é receita da empresa, ou seja, ela não tem disponibilidade, né? É simples ingresso de caixa, porém a gente não pode ser ingênuo de achar que esse dinheiro, que é simples ingresso de caixa, que fica à disposição do empresário ali,
um mês, 40 dias, é usado. A gente sabe. Não tem nada de mal nisso, desde que depois você devolva, né? Mas a gente sabe que se trabalha com esse montante. Então, quais as opções que foram criadas, Giovana, para se permitir a essa minoração desse problema de fluxo de caixa e ter uma maior adesão do split payment? A lei complementar 214 vem trazendo três possibilidades de qual valor a reter, né? De como splitar, qual valor eu vou reter ali, fazer o split. O primeiro deles, que eu chamo do sonho, do ideal, que é aquele o IVA totalmente quase em real time, né, em tempo real, é o que eles chamam do IVA ou do split super inteligente. O que que é o super inteligente? É aquele que retém só a diferença, como é hoje. E como que seria feito isso? Eu sempre gosto de dar o exemplo nas minhas aulas de quando você vai ao posto de gasolina pagar o combustível no aplicativo, tá? Quando você vai lá, eu uso muito, por exemplo. Como é que funciona, né? Você, em vez de pagar no cartão de crédito, em dinheiro, você fala, não, eu quero pagar no aplicativo. E por que que você quer pagar no aplicativo? Porque você tem cashback, né? Quanto mais você paga por ali, você recebe um pouco daquela compra de volta. E aí, quando eu chego no posto, já sou cliente antiga desse aplicativo, eu falo, olha, eu quero abastecer R$ 250 de gasolina. Aí ele me pergunta, como é que você vai pagar? Eu falo, pelo aplicativo. Na hora que eu vou digitar lá no aplicativo, que eu quero R$ 250, ele me fala, olha, você tem R$ 13 de crédito das suas compras anteriores. Você quer usar agora? Aí eu falo, claro, né? Eu não quero pagar cheio, já que eu tenho R$ 13 de crédito. E eu pago o quê? No meu cartão vai ser debitado só o quê? A diferença, né? Ou seja, é isso que o Split Payment super inteligente vai fazer. E como que funciona? O meio de pagamento vai estar conectado com o sistema da Receita Federal para o CBS e do Comitê Gestor para o IBS. Por ocasião da liquidação desse pagamento, ele vai mandar uma mensagem a esse sistema e perguntar: quanto eu devo reter nessa nota fiscal que eu estou processando aqui, né? Que tem uma correlação entre a nota fiscal e o pagamento. Aqui está me dizendo que incide 18%, por exemplo, sobre 100. É para eu reter 18 ou ele tem algum crédito? É como se fosse aquela mesma pergunta que o aplicativo de gasolina faz. Ele manda essa mensagem e o comitê gestor, que tem toda a conta corrente daquele contribuinte, e a Receita Federal vai responder: não, não retém 18%, porque ele tem um crédito aqui de X. E ele vai reter somente a diferença. Por que que se chamou super inteligente? Porque para implantar isso, você precisa ter uma conexão de sistemas muito grande e praticamente em tempo real, ou seja, é um volume de dados muito grande e que se tem medo de, num primeiro momento, não estar bem projetado, né? E isso, por exemplo, impedir às vezes a passagem do cartão de crédito, perder uma venda, e justamente por isso eu chamo que ele é o alvo a ser alcançado. Mas enquanto ele não é alcançado, duas outras opções foram propostas, que é o quê? A segunda opção é o que eles estão chamando de split inteligente, que eu gosto de chamar de split da nota, split da operação, né? Cheio, que é o quê? Olha, o meio de pagamento, isso é importante a gente falar, como que ele vai saber, né, que aquela nota incide tal valor? Porque vai ter um código de identificação único que linka nota fiscal e meio de pagamento. Sem essa questão, o meio de pagamento não pode fazer o processamento dessa operação. E uma vez com esse dado, ele vai ver, olha, o da nota é 18%. Ele consulta o comitê gestor e a Receita. Vamos dizer que o sistema está fora do ar. O que que ele vai fazer? Ele vai reter o valor da operação daquela nota fiscal cheio. Só que a lei prevê que em até 3 dias úteis, aquela consulta que deveria ter sido feita em tempo real será feita pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal na ocasião daquela operação, ou seja, naquele dia, e fala, naquele dia ele tinha crédito? Se tinha, eu devolvo o excedente que eu cobrei para a conta corrente, digamos assim, daquele contribuinte ali de crédito. Vira crédito de IBS para ele, eu devolvo na conta corrente dele. E aí, essa é a segunda opção, tá? Do split, que seria o valor da nota e o que for excedente eu devolvo em até 3 dias. Mas tem uma terceira opção, tá? Que essa foi até uma das que eu mais
sugeri no meu trabalho de mestrado, antes mesmo de pensar, porque eu jamais imaginaria que o sistema tecnológico pudesse ser tão avançado. E o que é a terceira hipótese? É o simplificado. Como é esse simplificado? O simplificado faz o seguinte: pega, por exemplo, o ramo de atacado ou de varejo de alimentos, tá? E eu vejo nos meus históricos aqui fiscais de que a alíquota que incide, por exemplo, naquele determinado setor é 18% na venda, mas que eles acumulam em média de crédito 8%. Então, digamos que a alíquota que ele recolhe mesmo é 10%, digamos que é sobre o produto final da operação, ou seja, a alíquota real que incide ali é 10%, considerando essa diferença entre a média de vendas e de créditos que ele tem. E aí eu pego esse montante, que é normalmente por setor econômico, porque cada setor tem a sua especificidade, e boto um pouco abaixo. Então, se aquela média do mercado é 10, vamos botar 8, vamos botar 9. Por quê? Porque aí eu vou reter esse valor fixo. Eu vou falar, meio de pagamento é uma operação desse setor de construção civil, desse setor de mercado, a retenção é a alíquota de 8% sobre o valor da operação, certo? Certo. E aí o que vai acontecer? O tributo, ele continua sendo apuração mensal, tá? Ele vai ser uma apuração mensal. Então, tudo que for recolhido, por exemplo, instantaneamente por split, na operação, ele é considerado uma antecipação daquela apuração mensal. Então, vamos dizer que eu estou recolhendo ali aquele simplificado, 8%, 8%. Quando chega o fim do mês e eu faço as minhas contas, eu vejo que a minha alíquota final, na verdade, foi 9%. Então, falta ali aquele 1% para recolher. Eu vou e recolho ao fisco. Agora, pode ser que aconteça o oposto. Pode ser que nesse mês a minha alíquota real tenha sido 7% e já foi retido 8%. E eu vou declarar isso e o fisco vai me devolver na minha conta corrente essa diferença. Fazendo uma analogia, o simplificado funciona como o imposto de renda retido na fonte de um servidor público. Todo mês, quando ele recebe o pagamento, ele tem a retenção de 27,5% ali na fonte. Só que a apuração do imposto de renda ela é anual, certo? Então, quando eu chego à data da minha declaração, o que eu vou ver? Olha, já tive a retenção de X de imposto de renda, mas eu tenho dedução de educação, de despesa de saúde e tal. Eu tenho valor a ser devolvido e aí eu tenho a restituição da Receita Federal. Agora, vamos dizer que eu tive rendas extra, que não só a minha fonte pagadora que tem retenção. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou complementar o meu tributo a pagar. Então, simplificado seria assim, Giovana, só que ele, a princípio, foi previsto apenas para operações B2C, ou seja, a consumidor final. Mas tem havido uma pressão dos setores, principalmente de pagamento, dos meios de pagamento, para que se cogite da aplicação dele, enquanto não desenvolvida a plataforma para funcionar o super inteligente, também em operações entre contribuintes. E por que eu acho que isso seria excelente? E o Senado tem cogitado isso no PLP, na nova redação. Porque, veja, ainda que seja um aproximado, né, um presumido, que normalmente vai ser abaixo do que se pretende o real, ele já evita a inadimplência total do devedor contumato e também ele evita a nota fria total. Por quê? Porque algo tem que ser pago, senão não tem crédito, tá? Então, veja que foi isso que foi feito para se minimizar esse problema do fluxo de caixa. E aí também, só para finalizar e complementando o que você disse, por que isso é bom não só para evitar devedor contumaz, nota fiscal fria, mas também e principalmente para o bom pagador de imposto? Porque hoje quem mais sofre com essas fraudes é o bom pagador de imposto. Por quê? Porque ele concorre deslealmente com esse pessoal que não paga o imposto e o Estado continua tendo que ser provedor de serviços de saúde, de educação. E o que o Estado faz diante da inadimplência, que hoje chega em 27%? Tem que aumentar a alíquota, que onera toda a população, aumentar a arrecadação ou fazer aqueles refinanciamentos de dívida que sai perdoando os maus pagadores e que deixa a sensação para o que é bom pagador, no sentido é um empresário que segue as regras, de que não vale a pena seguir as regras no país, né? Porque seguir as regras é punitivo para o bom empresário. Mas não só isso, por quê?
quantas obrigações acessórias hoje o bom pagador precisa para chegar ao cálculo desse imposto e que agora vai ser automático. Ele não vai precisar mais fazer livro fiscal eletrônico, emitir nota, ele vai só emitir a nota. O resto vai vir pronto para ele. A apuração já vai vir preenchida, como no imposto de renda pessoa física, e ele vai dar ok ou fazer correções. Então, assim, eu acho que é um modelo que é aderente à tecnologia da informação, à era digital que a gente vive, a forma como o consumo é feito hoje, né, nos dias atuais, e que é bom para evitar peso morto para a economia, porque obrigação acessória, ou seja, gastar dinheiro para declarar ao Estado, para cumprir obrigações, não reverte em crescimento econômico. Simplesmente é peso morto para a economia. Então, eu sou muito entusiasta e creio que quando as pessoas entenderem de fato que o split payment é algo bom, como o Pix veio, né, e revolucionou a nossa vida, a resistência ao novo vai diminuir. Eu tenho fé nisso. Eu estou assim amando e estou encantada com toda essa aula que você está dando aqui. Espero que nossos ouvintes também amem tanto quanto eu, porque você conseguiu responder tantas perguntas que eu tinha trazido aqui, uma puxa a outra e foi assim perfeito. E agora no final você falou de algo que é exatamente o que eu gostaria de saber, é uma pergunta minha particular que eu venho debatendo com alguns amigos de mestrado, que é se o split payment vai incidir sobre operações com Pix ou não. Porque assim, uma hora um profissional fala que vai, outro fala que não. Alguns estavam falando que não existiam esse tanto de modalidades de split payment, e eu sou também um entusiasta do tema, e tanto é que no ano passado eu participei de um simpósio do IBET daqui de Goiânia e eu falei do split. E eu trouxe várias dessas informações que você falou, porque eu vim acompanhando já há algum tempo e eu acho esse tema fenomenal. Então, a minha pergunta que fica é essa: vai incidir sobre o Pix ou não? Como que a gente vai conseguir diferenciar quando for operação de pessoa física para pessoa física, o split vai incidir só quando for pessoa jurídica para pessoa física, como que é isso? Tá. Não, isso é uma dúvida super pertinente, inclusive assim, eu tratei disso no meu livro, né, que virou minha dissertação de mestrado, virou o livro, né, que é Tributação do Consumo na Era Digital, e eu falava isso, por quê? Porque hoje o Pix, a gente precisa entender que o Pix ele é segregada a liquidação dele pelo Bacen, né? Ela não é no mesmo local onde são processadas as operações de cartão de crédito, de boleto, porque hoje quem faz essa operação, liquidação dessa operação de cartão de crédito, é uma câmara de pagamentos que se chama Núclea. Antes era Câmara Interbancária de Pagamentos, tá? Portanto, eu sempre falava que eu já começava a observar nos dias atuais que essas operadoras de meio de pagamento, Giovana, elas fornecem à Secretaria de Fazenda todo mês um extrato de cada CNPJ que ele faturou. Por isso que hoje é muito difícil ocultar totalmente a operação. Então eles preferem declarar e não pagar porque sabe que o enforcement é baixo. Porque se ele ocultar, é crime de sonegação, né, com pena mais forte do que simplesmente declarar e não pagar. E isso está difícil, porque as operadoras de meio de pagamento fornecem essas informações para a Cefaz, né, para as estaduais. O Pix também fornece, tá? O Pix já fornece há algum tempo, a gente sabe que teve aquela polêmica recente, mas sempre foi fornecido. Só que o fornecimento, ele é mais pulverizado, porque veja, por exemplo, fornece tanto de Pix de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Só que os critérios para pessoa física são um determinado volume de operações, ou seja, você receber determinado volume e um determinado valor. A partir atingir o volume, atingir o valor, você entra no que eu chamo de red flag, né? Do sinal vermelho para fiscalização. Só que veja, essa fiscalização tem que processar um monte de dado. Então, hoje, o Pix, ele ficava ali de lado para ser processado depois das operações de cartão de crédito. Então, às vezes, passava alguma coisa. Por isso, a importância da gente não deixar que o split payment, quando entrar em vigor, ele tem que entrar em vigor concomitantemente para todos os meios de pagamento, especialmente o Pix, porque senão eu vou estar falando para as bandeiras de cartão de crédito, para quem tem outros meios de pagamento, né, as fornecedoras de meios de pagamento, que olha, qual vai ser a tendência
do comerciante, paga no Pix, que no Pix não tem fiscalização, no Pix não tem split. E isso não é verdade. Porque senão eu estaria, e pior, porque é o Bacen, né? Um órgão governamental que tem que entrar na mesma regra. O que precisa ser feito, eu abordo isso no capítulo 6 desse meu livro, hoje o Pix para pessoa física não distingue se um Pix que tem uma índole comercial ou um Pix que é, por exemplo, eu brinco, quando você paga o presente da professora na escola e você é a mãe que recebe 30 Pix depois. E que aí vai parecer que você é comerciante, né? Quando você só está recebendo restituição, né, de pagamento, e eu preciso fazer essa diferenciação. Então, a gente sugeriu algumas mudanças para que haja uma própria ajuste do sistema para que o contribuinte faça essa declaração se é comercial ou não é, e que assim como hoje é sujeito a fraude, isso vai ser fiscalizado, a gente precisa fazer essa diferenciação e ter sim a retenção. Quando for pessoa jurídica, vai ser basicamente presumido que é a operação comercial, né? O oposto, e lembra, hoje a gente vai fazer uma correlação entre nota fiscal e o meio de pagamento. E se esse for o Pix, também tem que ser coordenado, tá? Porque senão é o que todas as operadoras de meio de pagamento estão falando, e tem toda a razão, eu vou acabar com determinados mercados falando, olha, num tem split, no outro não tem. Isso não pode acontecer, tá? Então, a ideia é sim que o Bacen entre na mesma lógica de adaptar os seus sistemas para que tenha o split, porque se não tiver, o sistema não roda, né? Você gera uma falha no sistema, né? Assim como o TED é para ter também, né? Todas as operações que se deem por meio eletrônico, a gente vai ter que ter sim o split, né? Essa construção, obviamente, a gente não pode ser ingênuo de saber que ela vai levar um tempo, né? O Pix também foi uma construção que foi primeiro testada com o mercado. Você tem que começar pequeno. Eu digo que a gente tem que aprender com a lógica, né, das startups que criam primeiro um produto minimamente viável, estresse um determinado mercado, vê as falhas. Por isso que eu acho que começar, por exemplo, com um split payment simplificado, que é uma alíquota fixa, né, facilita tudo, porque a questão do processamento de dados é muito menor, né, a periodicidade que você tem que consultar os sistemas da Receita e do Comitê Gestor é menor, então você dá tempo para o sistema se desenvolver até chegar no que se espera, que é o super inteligente, né? Agora, eu posso dizer do lado de quem está acompanhando, que se tem algo que o Brasil é vanguarda e reconhecido em artigos pelo mundo todo, é o nosso sistema de reporte fiscal. Isso não é, a gente dá como se fosse algo simples e em todo lugar, ter nota fiscal saindo da maquininha em tempo real. Isso não é verdade nem na Europa. Nem na Europa toda tem isso. E a outra é nosso sistema bancário, que é um dos mais modernos do mundo, e está aí o Pix para provar, né? Então, sim, o Pix tem que ter o split, e esse desenvolvimento tem que vir de forma concomitante com os outros meios de pagamento. Perfeito, Lu. E agora, para a gente finalizar, que o nosso tempo ele é curto, mas graças a Deus foi muito proveitoso, eu queria que você falasse, desse algumas dicas pontuais, tanto para os contribuintes quanto para os advogados, para já se prepararem para quando o split payment chegar, para a gente conseguir repassar isso para os nossos clientes. Algumas dicas pontuais, por favor. Olha, eu costumo dizer que toda preparação, ela parte primeiro de conhecimento, né? Então, eu sugiro que todo mundo, antes de tudo, aceite que a reforma é uma realidade, né? Não torçam achando que vai postergar, não vai vingar. Não, as coisas estão andando e é necessário que as pessoas busquem conhecimento, né? Então, busquem fazer cursos, busquem ler livros sobre o assunto, se consultar com advogados, contadores que estejam por dentro da reforma, porque o primeiro momento será de adaptação, né? As empresas vão
ter que colocar na nota fiscal, adaptar os seus sistemas para colocar a informação do IBS, da CBS, e para colocar essa informação, precisa saber, né, o conhecimento de onde eu vou buscar essa informação, como que eu vou fazer. Então, eu sugiro, assim, participar de congressos, de cursos, né, que possam orientar. E é aquilo, assim, você de mão desse conhecimento, tendo já o conhecimento, colocar planos de ação nas empresas, nas instituições, para colocar em prática realmente essas mudanças, porque o que vai acontecer é que quem não colocar em prática vai perder mercado, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem muito profissional liberal, essa é uma preocupação que eu tenho, que convive só com o sistema de ISS, que é um tributo cumulativo e que não tem a menor ideia, né, de como que vai funcionar trabalhar com um regime que você tem que guardar ali a sua documentação fiscal, né, ter maior rigor com isso. Então, a minha sugestão procurem sempre profissionais, né, que estejam gabaritados para fazer essa consultoria, procurem conhecimento, tá? Com muita coisa aí, conhecimento de qualidade em congressos, a gente se conheceu, inclusive, né? No congresso lá do IDP. Eu tenho dado muitos cursos e, assim, eu tenho visto que realmente as pessoas ainda estão num conhecimento muito raso, né? Muito que precisa correr um pouquinho mais. Eu acho que, assim, as pessoas estão achando que está longe, mas a reforma já está aí. Então, a dica que eu tenho é capacitem-se, ou então, se não tiver tempo, busquem profissionais que já estejam capacitados para auxiliá-los nessa transformação, porque ela é grande e ela é duradoura. Ela vai ser um tempo em que você vai conviver aí com dois sistemas, né, concomitantes. E para ter segurança, operar bem, você precisa realmente buscar ajuda, buscar conhecimento. Lu, maravilhoso. Eu adorei todas as suas explanações, explicações. Eu tenho certeza que você sanou hoje aqui diversas dúvidas, porque acaba que a gente não vê isso de fato e está sim inserido no nosso dia a dia. Então, você trouxe aí as regrinhas, os requisitos, quais são os tipos de split payment, isso foi maravilhoso. Eu quero te agradecer aqui em nome da AGET. Obrigada por ter topado, por ter, de fato, presenciado aqui a gravação desse 8º episódio. E eu espero que você retorne para a gente falar no futuro de novo sobre esse tema ou sobre novos temas que você queira. Fica a seu critério. Muito obrigada mesmo, viu, Lu? Muito obrigada, Giovana, a Jete. Se eu puder fazer aqui um convite a todos que quiserem me seguir também nas redes sociais, acompanhar um pouquinho mais o meu conteúdo, eu posso divulgar aqui meu Instagram? Com certeza! Então é Luciana Vieira Jur, Jur. E aí lá eu compartilho também um pouquinho mais sobre a reforma, todas as mudanças que estão acontecendo. Muito obrigada, Lu. Até a próxima. Até a próxima. Prazer. AGETcast, o seu podcast de direito tributário.